Olá, eu sou Natália Coura, sócia responsável pela área comercial da Sparta. Estou com os dois gestores da nossa frente de renda fixa, o Felipe Vidal e o Arthur Neme. Vamos falar aqui um pouquinho sobre como que foi o mês de maio, tanto para os nossos fundos quanto para o mercado de crédito como um todo. Esse aqui vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, porque a gente vai abordar esses temas de uma maneira mais geral. A gente teve aí a reunião do Copom em maio, o Copom aumentou em 0,75% a taxa Selic e hoje essa taxa está em 3,5%. Esse é até um dos motivos em que a gente observou uma demanda um pouco maior para os fundos de crédito privado. Nos últimos 2 meses, essa indústria vem tendo ali uma captação positiva. E um outro fator é que esses fundos têm apresentado uma rentabilidade muito forte em 12 meses. Pegando os exemplos dos fundos da Sparta, a gente está ali com um retorno em 12 meses acima de CDI mais 5%, inclusive acima do que a gente esperava para esse período. E já entrando na primeira pergunta, falando sobre esses fundos de crédito privado, nós observamos que esses produtos demoraram algo em torno de 6 meses a 1 ano para recuperar todo o impacto que esses produtos tiveram com a crise do Covid-19. E atualmente estão com algumas oportunidades e com prêmios até mais elevados. Então, eu queria entender dos gestores quais foram as principais características que mudaram na dinâmica desse mercado de crédito. O que melhorou para a gente ter também essas carteiras com prêmios mais elevados? Bom, a classe de crédito privado como um todo, ela já se recuperou, já recuperou o seu drawdown, né? No caso em específico da Sparta, alguns fundos recuperaram o seu high watermark corrigido pela meta de retorno e em alguns outros fundos que a gente recuperou o high watermark corrigido por CDI. O que isso significa? Significa que qualquer investidor que tenha investido nos fundos da Sparta receberam um rendimento de pelo menos o CDI mais a sua meta ou pelo menos o CDI em fundos que recuperaram somente o CDI, né? Porém, a gente viu em algumas casas que isso não necessariamente é verdade, né? Acho que principalmente nos fundos que oferecem mais liquidez para os investidores, onde os resgates do ano passado começaram a cotizar em momentos onde a cota ainda não estava muito bem precificada, a gente consegue ver que alguns fundos não se recuperaram completamente, né? E sobre o mercado, né? Os spreads mais elevados que a gente tem hoje e que teve no ano passado, eles atraem mais investidores para esse mercado de crédito, né? E mais investidores, mais negociação, que traz mais liquidez para o mercado, né? E um outro ponto é que os fundos que estavam muito grandes, eles de certa forma encolheram, né? Então as posições que esses fundos fazem no total das emissões são menores, e isso também reduz o risco de liquidez desse mercado, né? Então, a gente tem hoje um mercado com spreads mais elevados e com um risco de liquidez menor. Acho que até por esse... Só para complementar, acho que os fundos D0, né, ele oferece uma característica para o investidor, né, com um prazo de resgate bem curto ali, bastante liquidez, tudo. Esse é aquele que ele chama de o barato que sai caro, né? A gente exige em todos os nossos fundos o prazo de 30 dias para resgate, não porque necessariamente a gente precisa de 30 dias para vender os ativos, né? A gente conseguiria monetizar os ativos num prazo bastante mais rápido, mas até por proteção justamente do investidor, né? Num momento de estresse como que a gente passou no começo da pandemia, o gestor ele tem mais condições de negociar preços melhores, de organizar melhor o fluxo de caixa dos fundos, de compor uma carteira, né, um portfólio adequado e não simplesmente vender qualquer coisa desesperadamente para honrar um resgate. Então, para a proteção do investidor, tanto é que a gente vê agora que os fundos, de modo geral, os fundos D30 se recuperaram muito melhor do que os fundos D0, né? Acho que são até justamente esses fundos que conseguem ter uma análise de preço versus risco do papel até maior, justamente por ter essa estrutura de um prazo de resgate mais adequado. E por isso também que o mercado como um todo tem trabalhado com taxas mais atrativas, como o Felipe comentou.
E até então, passando um pouco sobre essa questão já que a gente está falando um pouco ainda da pandemia, da crise do Covid-19, passado esse 1 ano de quarentena, com momentos críticos, instabilidade política, a gente não teve nenhum default no mercado. Até agora a gente não viu nenhum default. Mas algumas empresas continuam com... Eu queria entender se algumas empresas continuam com o mesmo baixo risco de crédito do que vocês já observaram em todos os cases que vocês estressaram ali no ano passado. E aí, se vocês pudessem citar, se tem algum setor que vocês têm exigido mais prêmio, ou se isso é muito caso a caso, enfim, tem qualquer possibilidade de abertura de spreads nas projeções que vocês fazem, por exemplo? Então, comentar essas duas questões. Bom, o risco de crédito ele não é uma característica macro, né, geral para todos os setores ou para todas as empresas. Ele é bem micro, né, bem específico caso a caso, sempre. Então, a gente acompanha cada um dos emissores que a gente tem exposição. A gente, na época ali do início da pandemia, mudou muito o cenário, aumentou o nível de incerteza. A gente acompanhou bem de perto, revisou ali os modelos em cada um desses emissores que a gente tem exposição. A gente realmente viu boa parte deles ali conseguindo reforçar o caixa, mesmo naquela situação de incerteza, de dúvida sobre o futuro da economia, enfim, sobre a rentabilidade do negócio. A empresa conseguiu captar recursos com os bancos e tudo no mercado. Então, isso dá bastante segurança nos deu bastante segurança de que o risco de crédito continua baixo. Agora, já há mais de 1 ano passados, né, desse momento lá de março do ano passado, a gente continua vendo aí que realmente as empresas já se adaptaram. A gente acha que tiver a terceira onda, que provavelmente vai ter mesmo, a segunda onda já não fez praticamente preço nenhum no mercado. A gente acha que a terceira, se ela for simplesmente mais uma igual às anteriores, ela não tem realmente também por que fazer preço, já está todo mundo preparado esperando ela. Agora, tiveram muito poucos casos de problemas no mercado. A nossa carteira não teve nenhum. Acho que um caso que foi mais delicado, teve um único caso que foi mais delicado no mercado, que é o caso da varejista de moda Restock, que o preço ela não deu um default, mas fez uma repactuação forçada com os investidores. O preço desses debêntures não se recuperou amplamente quanto os demais papéis, assim, de modo geral, se recuperaram, né? A gente não tinha na carteira já desde antes. A gente achava que a empresa tinha uma operação que não suportaria tão bem um momento de estresse como o que a gente passou, e de fato foi o que aconteceu. A respeito de uma possível nova abertura de spreads, que você perguntou, a gente acha que é muito remota essa possibilidade por diversos motivos, né? Os spreads eles não abriram porque o risco aumentou, coisa do tipo, ele aumentou. Eles abriram por conta de uma incerteza no momento de um fluxo vendedor, né? Os investidores pediram resgate e essa pressão de venda ali, de muito resgate em cima, e ainda mais com muitos fundos de zero, precisando administrar esse resgate sem conseguir se planejar, né? O fundo tem que pagar o investidor no mesmo dia que solicitou o resgate. Isso que fez com que os spreads abrissem bastante, né? Bem mais do que qualquer outra crise que a gente já tinha vivido. Então era um mercado que tinha crescido muito nos anos anteriores, então era um mercado que estava num tamanho muito grande, concentrado em fundos com uma liquidez incompatível com a dos ativos, e estava em preços elevados, né? Os spreads na época, a gente vinha alertando os investidores, eles estavam em níveis bem abaixo da média histórica, né? A situação que a gente tem hoje ela é o extremo oposto, né? A gente tem um mercado que encolheu com todos esses resgates, e já temos mais de 12 meses de resgate líquido na indústria. Então hoje a indústria ela é muito menor, então ela está menos sujeita a uma pressão de liquidez. Os spreads não estão abaixo da média histórica, muito pelo contrário, eles estão acima da média histórica, então significa que os preços estão mais baixos. Então, um preço mais baixo significa que tem pouco para cair, né? E outro fator relevante é que o Banco Central hoje já está preparado
para atuar no mercado de crédito privado, né, comprando títulos privados, caso seja necessário. Ele não chegou a comprar nenhum título até hoje, mas ele já tem toda a aprovação legal, regulamentada, e já inclusive testou sistemas com os principais participantes do mercado para, se precisar, ele está disposto a comprar títulos de crédito. Então a gente assim não vê hipótese alguma de... Eu só adicionaria mais um ponto aí, que é o fato de que a elevação da taxa Selic, na verdade, ela pode trazer mais demanda para os ativos pós-fixados, né, que são os ativos que a gente tem na carteira. Então, na verdade, a gente está vendo uma pressão maior de compra do que de venda, né? Então, acho que a possibilidade que a gente acha que pode ter de abertura. Eventualmente, a gente não acha que é provável, mas é possível. Caso a Selic suba muito menos do que se espera, ou até que ela nem suba mais, ou qualquer coisa do tipo. O que se espera hoje, Arthur, 6% no final do ano, né? Hoje a Selic está em 3,5%. O mercado negocia que de hoje até o final do ano ela vai ter uma taxa média de 5%, né? Se hoje está 3,5%, a média é 5%, lá na margem, lá no fim do ano, ela vai estar em torno de 6,5%. Então a gente, apenas se ela subisse muito menos do que isso, é que os investidores já ficariam desconfortáveis de estar investindo em ativos pós-fixados, realmente voltariam a alocar em outras classes de ativo. Isso poderia gerar uma pressão vendedora no mercado, mas que a gente acha que seria marginal. A possível abertura de spread seria marginal. E, obviamente, sempre um emissor pode ter uma deterioração das métricas de crédito dele abrir, mas não seria algo generalizado, né? Esse tipo de risco é nosso dia a dia, isso a gente está fazendo todo dia. Mas uma abertura generalizada ampla a gente não vê com a mínima possibilidade, e uma moderada, modesta, assim, seria muito em função da Selic, não em relação a risco de crédito. Perfeito. Bom, então a maior probabilidade, de fato, é o fechamento de spread que a gente já vem comentando aí, para a normalização do preço dos ativos. Como eles ainda estão muito acima da média histórica, são atrativos. Você tem aí a bolsa já está fazendo nova máxima, né, em relação aos períodos pré-pandemia, enquanto que os ativos de crédito ainda não recuperaram os preços anteriores. Então eles estão, de certa forma, com desconto ainda, né? São atrativos. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, falando um pouquinho sobre o mercado primário. A gente já comentou bastante em outros vídeos também que a gente tem conseguido manter o nosso carrego elevado das carteiras, ou seja, aquele potencial de rentabilidade das carteiras via mercado primário. E eu gostaria de saber como que tem sido as análises dessas novas emissões, e até se vocês pudessem citar exemplos de nomes com taxa e vencimento, acho que vai enriquecer aqui também. A análise do emissor em si, do risco de crédito, ela tem sido rigorosamente a mesma, né? A gente acha que a nossa estratégia, nossa tese de investimento, ela foi acertada, né? Tanto é que teve uma bomba atômica aí, que foi o Covid lá em março, parada completa de praticamente todas as atividades econômicas, né? E a gente não teve nenhum problema na carteira, como o Arthur comentou, né? Então, a gente gosta de investir em empresas olhando sempre o pior cenário possível que ela pode enfrentar, né? E a alternativa que ela tem para navegar nesse cenário, né? E em relação às novas emissões, a gente tem zelado bastante por uma carteira bem pulverizada, né? Então, as nossas posições hoje são bem menores do que elas eram pré-Covid. No nosso fundo, no maior fundo, a gente já conta com mais de 150 emissores diferentes. Então, na média, é uma posição abaixo de 1% do patrimônio. E aí a gente pode dividir assim as emissões primárias em 3 períodos distintos, né? Em 2019, os investidores estavam com muito dinheiro na mão, no caso as assets, né? Os fundos estavam com muito dinheiro porque estavam captando muito. Então a gente
os fundos estavam pagando para entrar nas emissões, né? Ou seja, estavam alocando em taxas menores do que as taxas negociadas no secundário para garantir o volume. Então, na época, o volume era o mais importante. 2020 isso inverteu, como os investidores não estavam com tanto dinheiro na mão, a gente acabava priorizando a taxa, né? Então sendo muito mais seletivos em volume e priorizando taxa, que era o mais importante na época. E em 2021 a gente está vendo um mercado mais equilibrado, né? Então as ofertas primárias elas estão vindo com uma taxa bem condizente com o mercado secundário. Um destaque de alocação foi no mês passado que a gente fez foi em Sendas, né? Foi uma cisão do grupo Pão de Açúcar. A gente alocou cerca de 1,5% do PL aí na média dos fundos, com um prazo de 7 anos, a CDI mais 1,95. Ela amortiza no sexto e no sétimo ano. Foi uma oferta bem grande, de 1,6 bilhões, e teve uma sobredemanda no book, né? O que é um indicador que o mercado está comprador e que essa alocação foi uma boa alocação, né? Sobredemanda é quando tem mais investidores querem comprar do que o volume ofertado, né? Então, no preço emitido, teve sobra de compra do que de venda, né? Então, o mercado primário tá mais ou menos assim. Eu diria que está bem equilibrado. Em 2019 ele estava desbalanceado para um lado, em 2020 estava desbalanceado para o outro, e agora em 2021 está bem equilibrado, está bem em linha com o mercado secundário. E Eu até complementaria aqui que esse mês de maio a gente analisou várias ofertas, eu contei aqui 16 ofertas que a gente analisou, primárias, que é um volume bem expressivo, aí, próximo das máximas que a gente já fez em um único mês. A gente alocou um volume também bem expressivo, um pouco mais de 5% do patrimônio dos fundos, na média, que é bem acima do normal. Tipicamente a gente aloca entre 3% e 3,5% do patrimônio do fundo. Esse mês a gente alocou 5%, numa taxa média que foi bem interessante. Foi uma taxa média de 2,30, contando, como o Felipe comentou, a Açaí, que foi abaixo da média. Demais alocações foram spreads mais elevados. E essa é uma taxa média acima da média da carteira, né? Hoje nossa carteira ela está com uma taxa média de 2,20 aproximadamente. Então, conforme a gente consegue alocar em preços, em spreads acima da média da carteira, a gente vai conseguindo manter essa média e até aumentando ela, de forma que a gente vai conseguir capturar e entregar um retorno bem interessante para o investidor. E lembrando que nesse período que o Felipe comentou, em que os spreads de crédito estavam muito amassados, ali em 2019, mais ou menos, os nossos fundos estavam fechados, nossos principais produtos, os nossos maiores produtos estavam fechados para captação, justamente porque a gente não tinha ali no mercado papéis para poder rentabilizar essa carteira. Então, ter também essa percepção do gestor, o momento em que é importante o fundo estar fechado, acho que é muito importante também. Falando sobre o cenário macro, e aí eu vou direcionar essa pergunta para o Arthur. Bom, como eu comentei ali no começo, o Copom elevou a Selic para 3,5% e a inflação continua a apresentar altas, né? Tem acelerado aí nos últimos meses. Você poderia atualizar como que estão essas projeções para o final do ano, Arthur? Tá, bom, como eu tinha comentado, né, Selic, o mercado está negociando hoje a Selic de hoje até o fim desse ano em torno de 5%. A Selic, como já passaram-se 5 meses, a Selic nesses 5 meses deu em torno de 1%, já conta da proporção aí de 5% anualizado em 7 meses. A gente deve ter uma Selic aí no ano fechado de 2021 em torno de 4%, 3,95%, alguma coisa próximo disso. A gente já entregou acima da Selic, né? Vou pegar aqui os números do Sparta Top, mas os demais fundos são bem parecidos. A gente já entregou em torno de 1,60 acima da Selic até fim de maio. E a gente acredita, assim, num cenário conservador que ao longo de 2021 o fundo pode dar em torno de 2,5 acima da Selic. Significaria que o fundo teria um retorno nominal em 2021 em torno de 6,5, arredondando aproximadamente, né? E no cenário mais otimista poderia dar um pouco mais aí, até talvez 1% a mais, alguma coisa próximo disso. A inflação
realmente é uma preocupação. A gente vem alertando aí o pessoal desde o início, na verdade, do segundo semestre do ano passado, né? Que no início da pandemia foi um fenômeno deflacionário, né? Os índices de inflação começaram a vir negativos, né? Parada súbita da economia ali, o empresário está com estoque, não consegue pagar as despesas, não consegue pagar as dívidas, ele vende a mercadoria que ele tem a qualquer preço ali para fazer liquidez, né? O que a gente tem visto mais ou menos de meados do ano passado para cá é um fenômeno que se inverteu, virou inflacionário, né? Por diversos motivos, acho que não vale a pena entrar aqui nesse mérito, mas a gente tem visto a inflação se manter elevada aí gradativamente. Nos últimos 12 meses, o IPCA deve dar em torno de 7,80, mais ou menos, alguma coisa assim, entre 7,5 e 8, agora no final de maio. O IGPM já está 37%, e obviamente eles não medem a mesma coisa, mas eles medem coisas que a médio prazo eles se encontram, né? Então, tendem a convergir. Convergem, isso, a palavra certa, convergem, né? Então, ou o IPCA vai ter que ficar sustentado por muito tempo, ou o IGPM vai ter que devolver, né? E para o GPM ele acaba pegando muito nas mercadorias no atacado e nas commodities, né? Mas por enquanto elas continuam subindo de preço, subiram em maio, subiram em abril, subiram em março, subiram em fevereiro, estão subindo já no começo de junho. A gente analisa algumas delas dentro da Sparta e a gente não consegue realmente ver isso como algo temporário e que começa a ceder os preços a partir de agora, meados do ano. Isso a gente não consegue enxergar o efeito dele, porque a gente não vê o equilíbrio de oferta e demanda. Na verdade, está um grande desequilíbrio, né? Demanda muito maior que a oferta. Então, realmente, os preços vão ficar sustentados por muito mais tempo do que o Banco Central diz. Não é um problema só nosso, só do Brasil, né? A inflação em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né? A inflação do dólar também está elevada. Então a gente acha que é importante o investidor tá com isso assim uma das principais preocupações dele, de ter uma carteira que proteja ele da inflação, né? Então a gente tem recomendado tanto produtos pós-fixados, né? Porque a Selic ela vai subir enquanto a inflação subir, e também produtos que têm a proteção do índice, os indexados, né? Então, a gente recomenda o índice IMAB5, que é um índice que protege totalmente da inflação, mas que tem pouco risco de mercado, né? O componente ali de juro real dele, que é um componente pré, ele tem um duration curto e acaba não prejudicando tanto o investidor com a volatilidade, né? Essa volatilidade do mercado também ela tende a ser menor do que, por exemplo, um IMAB, né? Que é um índice que tem um componente de risco de mercado muito mais elevado. Muito bem. Bom, era isso. Vocês têm alguma consideração final que vocês gostariam de passar? Só para complementar em relação ao que o Arthur falou a respeito da inflação, o mês de maio teve algo que foi uma novidade, assim, que foi a primeira vez que o Boletim Focus reconheceu que a inflação para 2021 pode ficar acima da meta, né? Acho que isso pode influenciar um pouco o Banco Central na tomada de decisão de alta de Selic. Acima do teto da meta, né? Isso, acima do teto da meta. O centro tem um teto e um piso, acima do teto. O centro estava em 3,75? É isso. Tá, perfeito. Bom, muito bem. Então, terminamos aí o mês de maio com os fundos ainda reconhecendo ganhos, com fechamentos de spreads, mas com o mercado primário vindo também com taxas bem elevadas e o risco de crédito ainda sendo observado como baixo, não tendo risco grande ou no radar de aberturas de spread por conta disso, ou até mesmo por questões técnicas, porque hoje a gente tem um Banco Central também que pode atuar, né? Muito obrigada por vocês, pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado, pessoal.